O arco. Já prestaram atenção nisso? Aí meu amigo rapidamente ele falou assim, o que é o arco? E aí eu disse assim, aquele arco, a palavra arco, Gabriel, arco, no hebraico é chamado de keser. Só que essa palavra keser, no hebraico, é uma palavra que é usada para guerreiros, irmão. Sabe aqueles guerreiros do mundo antigo, das guerras medievais, que eles eram flecheiros? Aqueles eram chamados de kesers. Os camaradas tinham uma precisão tão violenta, irmão Juarez, mas tão violenta, de que eles atiravam com o arco e era justamente aonde que eles miravam ali. Todas as vezes que aparece a palavra arco, ela traz uma ideia de guerreiro. Guerreiro esse que está ferindo alguém. Aí a ideia de que quando Deus põe um arco lá, quando Deus põe um arco, é Deus dizendo assim, eu não vou ferir mais vocês. Vocês já prestaram atenção de que o arco está assim? Prestou atenção? É uma coisa tão simples, né, para você dia a dia. Não é uma coisa tão simples, você olhar o arco vai chover. Mas ela é o maior símbolo de Deus, que Deus decidiu não ser mais guerreiro contra a sua vida. Ele literalmente pendurou o arco e falou assim, não vou mais ferir ninguém. Sério, você está dando pelo menos um sorrisinho de canto de boca. Porque todas as vezes que chove, irmão Juarez, todas as vezes que chove, toda a humanidade precisa lembrar que Deus pendurou o keser, o arco. Ele pendurou, e o arco está para cima, o arco não está mais para baixo para ferir ninguém. Pegou? Pai de graça, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. Eu estou dizendo muito claro para a senhora, que é a primeira vez que eu vejo aqui a senhora, eu estou dizendo muito claro, de uma maneira muito simples, e que Deus não vai ferir a senhora. Se a senhora receber qualquer tipo de ataque, não vai ser proveniente do próprio diabo. Mas o próprio Deus não fere. Mas ele permite, mas ele pendurou o arco. Falou assim, não quero mais guerra com você, eu só quero abençoar vocês. Os 7 Espíritos de Deus, vamos embora lá para o estudo bíblico, nós vamos falar sobre pneumatologia, capítulo 7 do livro de Isaías, versículo de número 11. Você quer colocar a Bíblia aqui, Luiz, por favor? Para ficar melhor a gente ver, depois você volta para os slides. Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Aí está aquilo que há uma briga teológica muito grande sobre o que são os 7 Espíritos de Deus. Alguns vão dizer que são 7 Espíritos, esses Espíritos são representados pelos anjos, pelos malach de Deus. Mas essa ideia de dizer de que esses Espíritos que são apresentados, e se vocês tiverem cuidado, se vocês lerem o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro do Apocalipse, vocês vão ver isso muito claro, de que são 7 Espíritos que estão em movimento. Aqui não dá uma ideia de 7 Espíritos, mas dá uma ideia de manifestação, de 7 diferente um do outro. Então houve e há uma briga de dizer e afirmar, ou saber, ou tentar entender, às vezes, quem são esses 7 Espíritos de Deus e como que eles se manifestam. E o que isso pode trazer de benefício? Vou fazer uma pergunta aqui, vocês precisam responder na ponta da língua, porque já foi construção de raciocínio das aulas passadas. No Antigo Testamento, no livro de Malaquias, regredido para o livro de Gênesis, nesses 37 livros aí que nós temos aí, os 39 livros aí para trás, do Gênesis ao livro de Malaquias, Deus descia na porção total do seu Espírito? Claro que não. Aí vocês já sabem disso, ele descia em porção. Lembram disso? Sim. Lembram disso? Mas tem um homem na Bíblia, Gabriel, redobra o cuidado com o que eu falo, porque eu vou precisar da sua leitura já já. Tem um homem na Bíblia que ele recebeu as 7 manifestações nele. Irmão Juarez, o negócio era tão violento na vida desse homem, que quando a plenitude do Espírito de Deus vinha sobre ele, ele era capaz de rasgar um leão de cima a baixo. Ora, se você lê Bíblia, você está lembrando de quem? Do Sansão. Não o Sansão que os filmes representam, matando o leão de Neneia. Vocês já assistiram? Já? Assistam aquele filme, é incrível, viu? Sansão matando o leão de Neneia, é uma coisa violenta. Aquele Sansão é um Sansão furrepa, Mandin China, aquele Sansão lá do filme. Vocês lembram que é o Mandin China, né? Sabe, lembra mesmo? Explica pra nós aí, o que é o Mandin China. Mandin China? Não, eu entendi Made in China. Mandin China, é isso mesmo. Exato, barato. Eu disse aqui só para recordar você, tá? Só para recordar você. Você vai comprar uma camiseta, uma polo, vai lá na loja original, né? Você fala, quanto que é o preço aí? Não, nosso camarada, é 350. Mas é mesmo, né? Aí tu paga 350. Tu vai para casa, quando tu vira a esquina, na barraquinha do seu Zé, que decidiu montar a barraquinha de roupa lá, tu vê a mesma camisa. Fala assim, não, sai de brincadeira, quanto que é essa camisa aqui? R$39,90 para levar, aí a gente fala disso. Aí tu vira para o seu Zé e fala, tem um 20 conto, você aceita? Aí ele fala, aceito. Aí você pega, quando você olha na etiqueta aqui atrás, ó, tá escrito o quê? Made in China. Made in China, feito na China, barato.
Então aquele Sansão lá do filme, pastor Reginaldo Gama, é um Sansão muito de China, porque é muito fraco. Não é o Sansão da Bíblia que a gente lê, mas o Sansão da Bíblia, de que quando o Espírito vinha sobre ele, irmão Juarez, ele era capaz de rasgar um leão de cima a baixo. E não é tipologia, é literal a situação. Você tem ideia, irmão? Exércitos do mundo antigo, para ir contra outros exércitos, precisa estar amparado, municiado, guardiciado de guerreiros bons. Sansão com uma queixada de jegue, de jumento, de jumenta. Uma queixada, parte do queixo, um pedaço de osso. Ele conseguiu destruir quase todo o exército filisteu. Mas a Bíblia diz que ele só conseguiu isso porque o Espírito de Deus se apossou dele. E aí eu tenho um problema tão violento, mas tão violento com o Sansão, que você não tem ideia. Diga o quê? Porque o Sansão, quando dorme nos braços de Dalila, a Dalila diz assim: meu bem, qual é o teu segredo? Ele diz: é nas minhas mãos. A Dalila vem e amarra as mãos dele. Daqui a pouco ela grita: lá vem os filisteus. Aí ele solta: tu mentiu para mim, não está nas minhas mãos. E não há interferência, saída do Espírito da vida dele. Esse é um problema sério. O problema sério é que o Espírito não pode ser conivente com nenhuma mentira nossa. Mas deixa que eu vou resolver isso daqui já, tá? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conceito, de poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Se você contar aqui, tem 7. 7. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Literalmente, essa profecia, sem nenhum invencionismo, essa profecia está apontada diretamente para Jesus. Essa profecia de Isaías, capítulo de número 11, é uma profecia direta para Jesus. Direta. Porque o Espírito de Deus ungiu Jesus, como está escrito no livro de Atos, para curar, para trazer restauração, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então essa profecia aqui do livro de Isaías é uma profecia que aponta direto para o Cristo. E a grosso modo, quando você olha, você tem 7 manifestações. Luísa, consegue voltar para o versículo de número 1? Versículo de número 1 aqui, por favor. E sairá o ramo do tronco de Jessé e um renovo. Essa palavrinha aqui, não se assustem. Essa palavrinha aqui chamada renovo é a mesma palavra para Nazareno no hebraico. É a mesma, não muda nada. Renovo e Nazareno é a mesma, tem a mesma etimologia da palavra. Por isso que, tome cuidado, quando o apóstolo Pedro, depois de Atos 2, que a descensão do Espírito em Atos 2, quando Pedro começa a pregar, a pregação de Pedro, ela é literalmente cristocêntrica. E ele diz: a Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes. A palavra Nazareno é a mesma palavra de renovo. É a mesma conexão, não tem diferença. Então essa palavra de Isaías 11, 2, de que aponta uma manifestação de 7 espíritos aí, é uma profecia ligada diretamente a Jesus. Mas perceba, é o Espírito de Deus sobre ele. Vamos lá, só para você entender. Os meus slides, por favor, novamente. Os slides. Para você entender, para ficar bem claro aqui para nós, tá? Para a gente não bagunçar toda a construção de raciocínio que a gente está fazendo. Os slides aqui, boa. Vamos lá. Passa um slide para mim, Luiz, por favor. Passei? Explicando. Esse termo, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, não se refere, Gabriel, não está dizendo que há um pluralismo de Espírito aí. O que se entende aqui é de que há uma manifestação total do Espírito. É como se ele viesse na totalidade sobre a vida de alguém e se manifestasse em completude. Mais ou menos o seguinte, Gabriel. Você lembra que no Antigo Testamento ele vinha sobre porções? Uma porção aqui, se manifestava sobre um aqui, se manifestava sobre outra pessoa lá, mas ele não vinha na totalidade. Lembram disso? Maravilha? Aqui é a ação de completude do Espírito de Deus sobre a vida de alguém. Então não são 7 espíritos, como muitos dizem.
mas é uma ação plena, completude, é uma ação total do Espírito de Deus se manifestando sobre a vida de alguém. É por isso de que essa expressão de Isaías 11:2, ela não se refere na interpretação somente na interpretação de mais do que um Espírito. Não é isso. Aqui a ideia de Isaías 11, a ação é completude, é a ação do Espírito de Deus se movendo sobre a vida de alguém de forma total. Ele se manifesta de forma de sabedoria, de conselho, e ele vai indo. Não são 7 espíritos, pelo amor de Deus, não são 7 espíritos. Se você ler Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, é onde que diz que os 7 espíritos estão se movimentando. Eles estão no trono, do trono eles descem para a terra. Não são 7 espíritos, ali sim é uma linguagem tipológica. Porque todas as vezes que a palavra 7, todas as vezes que aparece a palavra 7 ou o número 7, está falando de completude. Deus criou o mundo em quantos dias? Quantos dias? 7, ela falou 7. Criou o homem em que dia? No sexto, diga sexto, Gabriel, sexto. Eles chamam o sexto de hexameron no hebraico. O dia 6 é tão importante, tão violento dentro da criação, pastor, que a criação é uma gangorra. Não sei se você já prestou atenção quando você lê o Gênesis capítulo de número 1. É uma gangorra. Primeiro dia, Deus cria as coisas de cima, a gangorra pende para cima. Segundo dia, Deus cria as coisas de baixo, a gangorra pende para baixo. E ele vai criando coisa de cima, coisa de baixo. E a gangorra vai fazendo assim, irmão Juarez. E quando ele chega no 6º dia, porque ele vai migrar para o 7º, ele precisa criar uma coisa no 6º dia para colocar a gangorra em equilíbrio. Para isso ele precisa ter algo do céu e algo da terra. Aí ele colocou dentro do homem, céu e terra. Aí equilibrou toda a criação. Para de graça. Posso falar, Gabriel? Só para animar a gente? Para dar um sorriso bem bonito? Alguém aqui já assistiu o Capitão Planeta? Essa é só eu, irmão, que assisti, eu sou da roça. Terra, água, alguém lembra? Não, você não lembra não, Manel. Terra, água, fogo. Não, você não lembra não? Não lembra não. Lembra disso aí? Lembro. Eu não vou lembrar do senhor não, viu? Eu tenho 33 anos, mas quem lembra do Capitão Planeta, tinha os anéis lá dos camaradas, e eles, terra, unia os 4 elementos, aí vinha o último, que era o amor, que aí fazia a liga dos 4 elementos, e aí formava o Capitão Planeta. Só para você entender, não é digressão do pensamento não, mas é só para você entender. Não existe lugar nenhum do mundo de que haja unicidade completa dos 4 elementos. Não há. Por exemplo, irmão Juarez, se o senhor expelir ar dentro da água, a água vai expelir o ar em forma de bolha. Só para você entender. Se você colocar água sobre o fogo vai evaporar porque a água vai apagar. Ou se você colocar uma demanda de fogo muito grande sobre a água vai evaporar. Não tem como colocar os elementos em unidade. Não tem como. Na esfera humana, não tem como. Aí os 4 elementos estão unidos aonde? Dentro de você. Dentro de você, é sério. Toda a sua estrutura, é só você procurar na tabela periódica de Mendeleev, química, se não faltou, tá? Boro, cromo, está tudo aí dentro de você. Existe oxigênio aí dentro de você. Existe terra, porque os mesmos elementos químicos que foram encontrados na terra, encontrados em toda a sua estrutura do seu corpo. E cadê o fogo, Gabriel? O fogo. Por exemplo, quando você tem uma parada cardíaca, o médico vem com um aparelho chamado desfibrilador, que são nada mais do que energia, fogo em correntes elétricas. Por que ele precisa dar aquele choque em você? Porque o fogo que estava no coração vai esmiuçando, estiolando. E ele precisa estimular isso. Por quê? Porque os 4 elementos estão dentro de você. É sério, isso é muito sério. Eu estou dizendo para você, para te animar, de que você é o ativo maior de Deus. Já viu, pastor, aqueles camaradas, ó céus, ó vida. O que você tem? Eu estou me sentindo. O mosquito que está no cocô do cavalo do bandido. Qual o sentimento de comiseração desse camarada, pastor? O camarada está se sentindo o mosquito que está no cocô do cavalo do bandido. Rapaz, ele regride para se achar humilde. Não é assim, irmão. Você é obra de Deus. Você é mais semelhança dele. Os 4 elementos estão aí. É tão violento isso, irmão Juarez, que o homem conseguiu dominar o ar, o homem conseguiu dominar a terra, o homem conseguiu dominar o fogo, e o homem conseguiu dominar a água, porque está tudo dentro de você. E onde que você colocar você vai dominar, porque você carrega os 4 aí. Você é obra de Deus. Aleluia.
Então essa manifestação aqui que nós temos em Isaías 11, essa manifestação de Isaías 11, ela foi trazida, ela foi colocada no Mishkan, no tabernáculo, que deu início no capítulo de número 25 do livro do Êxodo. Deus falou assim, vou criar um tabernáculo para me habitar no meio de vocês. Começa no capítulo 25, aí o povo começou a ofertar voluntariamente, o povo trouxe ouro, trouxe prata, linho fino, pele de texugo, trouxe tanta coisa para construir o tabernáculo do Senhor. E ali no tabernáculo você tinha divisões, inclusive, pastor Daniel, a gente pode até fazer aqui, mas na frente tinha uma aula sobre o tabernáculo de Deus. No tabernáculo você tinha átrio, você tinha um lugar santo e você tinha o santo dos santos. O Santo dos Santos, que era o chamado Kodesh Kodeshim, era o lugar mais importante do Mãe Nascido, porque lá, irmão Juarez, lá estava aquilo que os judeus chamam de Aron Edut, a arca do testemunho, uma arca de madeira que foi banhada de ouro. Dentro da arca tinha um copinho de ouro com um pedacinho de maná pequenininho, irmão Juarez, que caiu do céu. O sacerdote veio, pegou aquele maná, colocou dentro do copinho de ouro, colocou dentro da arca. A senhora lembra de que todo dia Deus falou assim, o maná começa a cair 6 horas. Quando der 5h45 o maná encerra. Se alguém pegar maná para guardar, para estocar, o que é que vai acontecer? Vai apodrecer, porque vocês vão viver dependentes de mim. Aquele manazinho pequenininho dentro da arca passou anos lá dentro e nunca apodreceu. Aí também tinha a vara de Arão, pastor, que a vara de Arão ela floresceu no deserto, do dia para a noite, irmão Juarez. Houve uma confusão muito grande no meio das 12 tribos, porque quando Moisés foi escolher o sacerdote, Moisés escolheu o irmão dele. A nação inteira gritou, nepotismo! Só escolheu porque é irmão. Aí o Moisés falou assim, não, mas foi Deus que mandou. Aí o povo quis apedrejar Moisés. Aí Deus falou assim, não, volta para cá, porque eu vou fazer aqui um desafio com eles. Diga para cada líder da tribo que traga um galho seco e enterre na minha presença, no deserto, e o homem que eu tiver escolhido, da noite para o dia vai florescer. Aí toda a tribo de Dan, Naftali, Zebulon, Assé, veio, trouxe o galinho seco, enterrou, todo mundo foi para casa. No dia seguinte, começaram a desenterrar. Tribo de Issacar, seca. Tribo de Naftali, seca. Quando chegou na tribo de Levi, quando desenterraram, o galho da noite para o dia tinha florescido. E os judeus dizem de que tinha amêndoas no galho. Aí Deus falou assim, esse galho que floresceu, coloca dentro da arca, como prova de que eu escolhi Arão perpetuamente a sua família, para me exercer o sacerdócio dentro da minha casa. Lá dentro tinha essa arca, meu pastor, só que dentro lá do Kodesh Kodeshim, era separado por um véu. Eu vou chamar de cortina, tá bom? Tinha uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. Essa cortina, pastor, era do alto a baixo, sem nenhuma costura. Pastor, era uma coisa terrível, porque tecido no mundo antigo, quando não se tinha costura, revelava o mais alto valor. E essa cortina, Deus falou assim, não pode ter costura, porque vai separar o santo dos santos para o lugar santo. Só que bem aqui, Gabriel, quando chegava aqui, na cortina que descia, aqui tinha um negócio chamado candelabro, menorá, que é justamente isso daqui. Ela media 1,5 m, ela vinha aqui, irmão Juarez. Ela tinha 7 artes, uma arte central, 3 de um lado, 3 do outro. Ela era vazado as artes. Aí o sacerdote pegava o azeite de oliva puro, entrava, colocava nas artes, tá bom? Nas 7 artes, e com um fogo que eles chamam de erche, ele colocava naquelas 7 pontinhas e começava a pegar fogo. Quando vocês leem o livro de Samuel que diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apague, não é lâmpada, é isso daqui, porque ele colocava fogo disso daqui 6 horas da tarde, pastora Noêmia, e por incrível que pareça, quando dava 6 horas da manhã, a luz se apagava. Por isso que a expressão que diz assim, antes que a luz de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel, antes que a menorá se apagasse, Deus falou. Então essa menorá para o judeu nada mais é do que a representatividade da ação completa, completude do Espírito dele dentro da casa dele. Vou falar, tá? Só tenho mais 10 minutos. Vou falar bem coeso para você entender, tá bom? Existem pessoas que têm talentos de que não são da igreja. O talento ele indifere a tua crença. Quer ver o talento? Cadê? Tu é corintiano, né? Vou falar do Corinthians não. Vou falar do Neymar. Tá? Neymar que joga no Santos. Camarada, joga ou não joga, irmão? Pelo amor de Deus. Você pode dizer, o camarada tá gordo, faz aquelas estripulias todas. Irmão Juarez que teve mais de futebol. Camarada é bom, meu irmão Juarez? Hã? O que dizer naquele camarada que jogava na Holanda, que era do tempo do senhor, que eu acompanhei, um camarada chamado Bill Van Nistelrooy.
lateral esquerdo da Holanda, Países Baixos atual, uma monstruosidade. Aquilo ali indifere da crença dele. Porque existem talentos que indiferem da sua crença, mas tem talento que é aprimorado pelo Espírito Santo. O que Deus faz? Deus pega um camarada que ele já tem uma habilidade, quando ele chega aqui, Deus santifica o talento dele por intermédio do Espírito e agora vai ser servido e usado para a glória de Deus. Aleluia! E tem gente que não tem nada, quando chega aqui é preenchido por talento com o Espírito Santo para que ele dê fruto. Meu Deus do céu, irmão, só Deus que pode fazer isso. Então isso daqui era a ideia tipológica de que a ação plena do Espírito de Deus estava na casa. Então quando eles entravam dentro do mexicano, do tabernáculo, aquela coisa gloriosa, simples mas gloriosa, eles entendiam de que lá o Espírito do Senhor estava operando, e que dentro dessa casa havia um fluir, um mover, um estabelecer de Deus por intermédio de sabedoria. Quando eles entravam dentro do mexicano, eles sabiam de que a inteligência de Deus poderia pegar alguém. Inteligência poderia pegar alguém. O senhor lembra quando Moisés subiu no monte e falou assim: Senhor, o senhor quer um tempo para nos dar uma maquete? Aí Deus levou Moisés 40 dias, 40 noites. Deus falou assim: agora desça e faça. Só que quando ele desceu, ele procurava alguém, um artífice que mexesse com ouro, com prata, com madeira. Não tinha ninguém. Chamaram um camarada chamado Bezaliel, camarada simples, entendia pouquinho. Aí vem Moisés, coloca as mãos dele, e a Bíblia diz que ele recebeu Espírito, ele recebeu uma porção do Espírito, e aquele camarada passou a fazer coisas que ele jamais poderia pensar que fazia, quando ele recebeu o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então todas as vezes que eles entravam aqui, eles entendiam que dentro da casa do Senhor, quando se entrega para Deus, você pode desfrutar da ação, da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor. Dá para desfrutar disso tudo, mas precisa estar encharcado, desarmado, irmão Juarez, desarmado. Senhor, não é sobre o que eu aprendi, não é sobre o curso de teologia, não é sobre o hebraico, não é sobre o grego, não é sobre o acesso aos livros, não é sobre a influência que eu tenho, não é sobre o contato que eu tenho com algumas pessoas que têm uma erudição maior do que eu, não é sobre isso, mas é sobre o quanto eu estou rendido a Ti. Ai, irmão, se você soubesse como Deus ama alguém com um coração simples. Glória a Deus. E Deus gosta de derrubar soberbos. Posso falar, Gabriel? Bem pausar para a gente entender? Me explique, pelo amor de Deus, Gabriel. Não entra na cabeça do Olavo, não. Como que a pedra pegou aqui no Golias e o Golias cai para frente? Não, para de graça, irmão. Tem coisa que você tem que ler na Bíblia e fala assim: não, me mostra o Espírito por trás da letra. Pedra bateu aqui, pastor, automaticamente cai para trás, ele caiu para frente. Por quê? Porque Deus abate a soberba dos soberbos, colocando a cara dele no pó. Era para ter dado glória. Então aqui é a menorá, maravilha? O sacerdote entrava 6 horas, ele entrava com, também, irmão Juarez, um pedacinho de faca. O senhor já desentupiu o fogão com aquela agulha? Já desentupiu? Inclusive estou com a boca do meu fogão desentupida, procurei aquela agulha, não consegui comprar, não achei. Está em extinção, né, pastor? Não, senhora, alguém sabe aquelas agulhinhas que você mete lá, fica procurando lá, a vista é muito boa, já viu já? O sacerdote tinha um negocinho parecido com aquilo, só que era uma espécie de uma faca chamada espevitadeira. Ele vinha, limpava essas bordas aqui, limpava essas bordas aqui, tirava toda aquela crosta que fica na haste. Ele limpava, colocava azeite e colocava fogo. Irmãos, isso daqui era a lâmpada de Israel. Todo dia isso aqui precisaria acender. Olha só para você ter ideia. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Arão que tragam azeite puro de oliva, certo? Batido para o candelabro, aquele elemento que acabamos de ver, para fazer arder as lâmpadas continuamente diante do Senhor. Não, era direto, ela se apagava de manhã, mas quando dava 6 horas, teria que acender. Por que eles acendiam 6 horas e não durante o dia, irmão Juarez? Porque eles acreditam assim, que Deus deixa você viver o seu dia da forma que você quer, da maneira que você quer, fazendo o que você quer. Mas quando a noite chegar na sua vida, que limitar a sua visão, que você não consegue mais andar conforme você acha que deve andar, Deus desce para te auxiliar. Vou profetizar de olho aberto, de pé no chão, sem fazer muito estardalhaço. Deus vai deixar você viver o seu dia da forma que você quiser. Mas quando a dificuldade chegar, que tirar o seu campo de visão, Ele vai estar contigo. Porque Ele vai acender uma lâmpada na sua cabeça. Lembra do que Davi disse? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Para de graça.
Isso é muito sério. Então aqui era continuamente na congregação. Todo dia o sacerdote, 6 horas, Gabriel, lá vinha ele. O chamado Cohen, né? Entrava com a espiritadeira, com azeite, limpava, colocava azeite nas 7 hastes, irmão Juarez colocava fogo. E outra coisa, irmão Juarez, ó, não poderia se retirar assim não, tá? Ele teria que se retirar assim, ó. Acendeu? Teria que se retirar assim, de costa. Porque para eles é inadmissível alguém receber o favor de Deus e virar as costas para Deus. Conhece uma meia dúzia que já recebeu o favor de Deus e vira as costas para ele, né? E acha que vai voltar e está tudo normal. Nada disso, irmão. Vai ter um conserto aí com Deus aí. Tá bom? Recebeu o favor de Deus, saia humildemente. Aí baseado nisso, porque nosso horário já está aí eu tenho uma pergunta violentíssima para fazer para vocês. Esse negócio de sacerdote, de tempo, acabou tudo. Não tem mais. Porque quando eles chegaram na Terra Prometida, veio o tempo de Salomão. O tempo de Salomão foi destruído, e aí foi destruído também os outros tempos, e agora ninguém tem mais tempo. A pergunta que eu faço é: como o verdadeiro sacerdote, quem é o verdadeiro sacerdote? Cristo Jesus. Como que o verdadeiro sacerdote faz para acender a plenitude do Espírito Santo em nós? Como? No Antigo Testamento, precisava entrar com a espiritadeira, com fogo e com azeite. Limpava o candelabro, colocava azeite, colocava fogo. Era o sacerdote do Antigo Testamento. E agora que a gente não tem mais aquele sacerdócio leviático da tribo de Arão, agora nós temos o Cristo verdadeiro, nós temos o sacerdote verdadeiro, nós temos o sacerdote que por uma vez só, ele ofereceu o sacrifício e acabou. Como que ele faz para incendiar a ação plena do Espírito dele na sua vida? Como? Ele precisa de fogo. Ele precisa de fogo, irmão. E a pergunta é: como que Cristo vai incendiar a ação do Espírito na vida da senhora? Porque eu vou falar uma coisa para você: sem a ação do Espírito a gente vai andar assim, ó céus, ó vida. Lembra desse desenho, irmão? Eu falei: ó céus, ó vida, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Mas quando você está com a ação do Espírito de Deus em você, por mais machucado que você esteja, você diz: vai ter restauração. Por mais briga que tenha, reconciliação. Por mais desarranjamento que esteja, arranjamento. Por mais que o trem saia dos trilhos com toda a carruagem, Deus vai botar nos trilhos. Porque o Espírito que está em mim não pode deixar que a minha história termine assim. Vai mudar. E aí quem tem a ação do Espírito anda desse jeito. Tá bom? Mas a grande pergunta é: para mim ter o Espírito, ele, o sacerdote, precisa acender essa menorá em mim. A plenitude, Luísa, do Espírito em mim. Sabedoria, inteligência, conhecimento, temor, conselho. Ele precisa. E a pergunta é: como que ele faz para acender isso em você? Como? Se não der glória a Deus, vou dizer que você está mal. Luísa, Apocalipse capítulo de número 1 aqui para mim, por favor. Para que o sacerdote, para acender a ação tipológica da plenitude do Espírito, que ele precisava? Fogo. Fogo no hebraico é uma palavrinha chamada, irmão Juarez. Eu falo essas coisas não é para mostrar não, tá? É só para dizer de onde que está vindo. E outra coisa, não falo hebraico fluente não, tá? Tenho só acesso a algumas palavras. Mas fogo, às vezes, é uma palavra chamada ersh. Quando você tem uma variaçãozinha dentro da palavra, Gabriel, você tem a palavra rash. Mas grande parte da Bíblia você tem a palavra ersh, fogo. Esse fogo aí, ersh, é um fogo que queima sem destruir. É um fogo que abate sem humilhar. É um fogo que desmonta você sem te ferir. É só Deus que faz isso, né, irmão Juarez? Porque de vez em quando vem alguns fogos da nossa vida que queima a gente, torra a gente, toma tudo da gente, destrói a gente, machuca a gente, joga a gente no chão, pisa no nosso pescoço e diz: fica quieto, que você não tem direito de falar. Mas o fogo de Deus, quando vem sobre a nossa vida, ele nos abate, pastora, sem nos humilhar. Ele faz você se sentir tão insignificante diante das situações, sem ninguém te ferir, sem ninguém te machucar. Ele vai esmiuçando você, moldando você, queimando você por dentro, tudo que é impureza, tudo que é lascívia, tudo que é mentira, tudo que é arrogância, tudo que é briga. Esse fogo chamado Ersh vai queimando, abrindo espaço para que haja algo novo. 1 Coríntios 3:11, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e uma nova realidade se fez presente. E a minha pergunta é: como que ele faz para acender essa chama? Como que ele faz para acender isso no nosso coração? E lá vai, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João.
que deu testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e as guarda, as coisas que estão escritas, porque o tempo está muito próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, nos fez reis e sacerdotes para seu Deus, seu Pai. A Ele seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Eis que Ele vem com as nuvens, com o olho, todo olho verá. Também aqueles que perfumaram a todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Para frente. Eu sou João, que também sou vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos, quando fui chamado de Patmos, por causa da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus. Agora presta atenção no que vai acontecer aqui, vai mudar, tá? Eu estava no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz que dizia como de uma trombeta. Agora presta atenção, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e que tu vês, escreve no livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Mais para frente. E voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando-me, vi candelabros de ouro. Próximo. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido como de uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito. Na sua cabeça e os seus cabelos eram brancas como a tão branca neve, brancos como a neve, e os seus olhos, como chama de fogo. Posso falar? Sabe o que ele faz para acender a chama do Espírito dentro do seu coração, para você ter uma ação completa dele na sua vida? Ele só precisa olhar para você. Aleluia. Andressa, para ele acender as 7 manifestações do seu coração, ele só precisa olhar para você, porque os olhos dele é como fogo. Aleluia. É por isso que quando a gente está tão triste, irmão Juarez, a gente dobra a cabeça e fala assim: Senhor, olha para mim. Quando a gente está pedindo olha para mim, a gente está dizendo: olha para mim, incendiar, porque os teus olhos são como fogo. Aleluia. Para de graça, irmão. Não há capacidade de Cristo pintar os olhos da senhora e a senhora continua a mesma. Não há. Todas as vezes que ele bate o olho em você, é porque ele te amou primeiro, ele te enxergou primeiro, ele quis você, não foi você que quis ele, foi ele que quis você, é por isso que ele olhou para você. Glórias a Deus. Posso falar, pastor, para a gente encerrar para esse cara? A gente cheio de pecado, cheio de engano, cheio de mentira, cheio de ira, o coração querendo se vingar, bateu vai tomar, ignorância não leva para casa. Não. Tem alguns que querem arrastar a peixeira, querem fazer da sua língua uma espada para ferir alguém, mas de repente ele olha para você e te desmonta. Ele faz com que tudo aquilo que você está planejando por sua ação própria, ele faz com que tudo isso seja imergido, afundado. E quando tudo isso afunda, ele faz emergir o que há de melhor em você. Ele só precisa olhar para você. Glória a Deus. Ele só precisa olhar para você. Foi o olhar dele, pastor Edinaldo, que mudou a vida do senhor anos atrás. Foi o olhar dele que mudou a vida da senhora, né, pastora? Foi o olhar dele, irmão Juarez, foi o olhar dele, irmã Iracida, que mudou a vida de vocês. Foi o olhar dele que foi me buscar. Foi o olhar dele que me fez ser quem eu sou hoje. Foi o olhar dele. Porque diante do olhar dele vai justiça, vai misericórdia, vai benignidade. Ele só precisa olhar para você. Então, para você ter uma ação plena do Espírito de Deus na sua vida, ele só precisa olhar para você e te incendiar. Só precisa olhar para você e te incendiar. Precisa olhar para você e te incendiar. Andressa, vem para cá, por favor, canta. E eu digo, e eu encerro aqui.
Eu iria falar sobre Sansão, mas o nosso tempo já está curto e não dá mais para falar. Mas a Bíblia diz, em Juízes 16, 20, que o Espírito se retirou de Sansão. O Espírito se retirou de Sansão. Essa é uma das expressões mais tristes que nós temos na Bíblia, irmãos. O Espírito se retirando da vida de um homem. E quando o Espírito se retira da vida de um homem, esse homem fica preso, escravo nas mãos de alguém. Nós não sabemos, irmão Juarez, não tem como conectar textos e dizer, é isso. Mas nós temos a interpretação dos textos. Aqui na cabeça de Sansão, olha para cá porque você não pode perder isso daqui. Aqui na cabeça de Sansão, ele era nazireu, não podia cortar o cabelo, não poderia beber bebida alcoólica, não poderia tocar em cadáver. Ele era nazireu, escolhido por Deus. Só que aqui na cabeça dele, pastora, na cabeça dele, a sua mãe desceu devagar 7 tranças. Quantas tranças, irmão Juarez? 7 tranças na cabeça dele. Está escrito isso na Bíblia, tá? Juízes 16, 20. E aí, o pacto era: ninguém corta as tranças da sua cabeça, ninguém corta o candelabro de cabeça para baixo. Pegou? O senhor lembra de que o candelabro tinha 7 pontas, da terra para o céu? A ação do Espírito da terra para o céu. Só que quando você vira de cabeça para baixo, você tem 7 pontas. Agora é a ação do céu na terra, na cabeça de um único homem chamado Sansão. Tudo que o diabo queria era cortar o candelabro da cabeça dele. Está nas mãos? Não. Está nos pés? Não. A Dalila fala: não me faz me sentir triste, revela o teu segredo. Aí o Sansão diz: é os meus cabelos, é as minhas tranças. A Dalila faz Sansão dormir e corta as tranças dele. Quando eu cresça, a Dalila diz: até os filisteus, o Sansão se levanta. Mas a ação plena do Espírito já tinha sido cortada. Vou falar e você canta, tá, Andressa? Tudo que o diabo quer dos senhores e das senhoras, tudo que o diabo quer de vocês, é arrancar a ação do Espírito sobre a cabeça de vocês. Porque se arrancar a ação do Espírito de Deus na cabeça de vocês, do intelecto de vocês, já era. Cortar as tranças. Não teve mais força, vieram e vazaram os olhos dele, irmão Juarez. Levaram ele preso, colocaram ele no moinho para ele trabalhar. Se esqueceram dele. E enquanto se esqueceram dele, eles estavam rodando no moinho. E anos foram se passando, irmão Juarez. E as tranças cresceram novamente. Já leu isso, pastor? A Bíblia diz assim: e eles se esqueceram do Sansão, e o seu cabelo voltou a crescer. Vou falar, tá? Eu me emociono com essas coisas mexem comigo. Pode até ter cortado algo da sua vida. Abre isso. Pode até ter cortado. Mas talvez o diabo que você esqueceu é de que Deus vai dar crescimento novamente. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.